Vamos falar hoje sobre buffet. O buffet é a parte mais importante da festa. A comida para os convidados é o mais importante da festa. Então a gente tem que pensar com cuidado como escolher, o que escolher, como que eu faço isso. Então é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre buffet. É um vídeo bem legal com algumas informações aí que vão te ajudar nessa escolha. Não é uma escolha fácil, claro, mas eu posso dizer que é uma das mais gostosas, tirando os docinhos, né? Que docinho é bom, bolo é bom, mas é uma das mais gostosas. A participação é geral. Por exemplo, em casamento, às vezes a noiva quer escolher os detalhes de decoração e o noivo não liga muito. Mas quando se fala de comida, aí a gente tá falando com todo mundo. É noiva, é pai, é mãe, é todo mundo que quer saber da comida, né? Antes de eu falar de buffet com você, a gente tem que lembrar um pouquinho os pontos. Eu vou deixar no card aqui em cima como começar a organizar a sua festa. São informações que você precisa para fazer uma organização assim, fechadinha, maravilhosa, perfeita, para você ter o mínimo de preocupação possível nessa empreitada que é organizar um evento de grande porte, como um casamento, uma festa de 15 anos, bodas, até mesmo um evento empresarial, um aniversário bem bacana, com muitos convidados. Então, não é fácil, não é barato, então a gente precisa aí de um preparo, de uma conversa para poder fazer uma festa bem legal e todo mundo sair aproveitando, tá? Então, se você está acompanhando os vídeos, você já viu quais são os primeiros passos, você já elaborou sua lista de convidados, você já elaborou o seu orçamento, você já contratou seu cerimonialista, então agora a gente vai começar a falar do buffet. Eu quero deixar claro que eu vou tentar puxar esse assunto para o lado de buffet só comida. Eu não tô falando de salão e buffet, não tô falando de espaço e empresa que faz a parte de alimentação. Eu vou citar algumas coisas a respeito disso, mas eu vou focar mais em buffet mesmo, porque mesmo se você for num lugar em que tem os dois, você precisa ter informações para contratar um ou outro, tá bom? Então, antes da gente começar a falar sobre os itens do buffet, você já tem que ter definido ou ter uma ideia de como vai ser a sua festa. E isso não é difícil, porque assim que você começou a pensar num evento, num casamento, em 15 anos, você já tem uma ideia do que você quer. Por exemplo, quando você pensou, eu vou casar, eu quero num lugar clássico, quero bem assim, cheio de flores. Ou não, se pessoal, eu quero um campo aberto, verde, árvore. Com 15 anos, eu quero muita balada, eu quero vários tipos de comidinha. Não, eu quero uma festa assim mais clássica, eu quero dançar valsa com meu pai, com meu irmão, com meu tio. Então, assim que você começou a planejar o evento, você já teve essas ideias. Você não tem fechado na cabeça direitinho todos os mínimos detalhes, mas não é preciso. A gente está falando aqui de estilo, tá bom? Então, se você tem ideia desse estilo, você sabe o que procurar. Se você está falando de um casamento, que você quer manter uma ideia clássica, uma ideia tradicional, é muito provável que você fique num jantar, talvez num coquetel de comidinhas. Mas se você tá falando de um 15 anos e que você quer dar fogo assim pra balada, uma coisa mais informal, com certeza você não vai servir um jantar. Você vai trabalhar aí talvez com ilhas de atendimento, talvez alguma coisa meio fast food. Tá entendendo? É essa a ideia. É você entender a sua festa e encaixar um cardápio que tá de acordo com ela. Alguns tipos de evento você pode ter mais opções, né? Então assim, dá pra gente fazer um coquetel num casamento, dá pra fazer um jantar, um almoço, dá pra fazer ilha de atendimento, dá pra fazer um brunch. Tem algumas opções. O que a gente tem que tentar fazer agora é eliminar o que não serve. Então, para um jantar clássico e tradicional, não serve um coquetel tim com cheeseburger. Entendeu? Então é mais ou menos isso que eu quero explicar pra vocês. É você tentar ver nesse tipo de festa que tipo de serviço fica bom, tá bom? Quando você começar a pedir os orçamentos para os buffets e começar a receber os e-mails e começar a entrar em contato, você vai receber aí um monte de informações com palavras técnicas que talvez você não conheça. Pode ser que você aí do outro lado seja uma pessoa assim, ó, que já pesquisou pra caramba, sabe tudo. Ajudou alguém já a fazer um evento, acompanhou a sua irmã quando ela estava organizando o casamento dela, mas
Se você não é essa pessoa e ainda tem dúvidas, eu vou passar um rapidão aqui de alguns itens que são necessários você saber na hora de você pegar o orçamento, analisar e avaliar. Então, não é essa a ordem de importância, mas os itens são: formação de cardápio. Eu diria que existem 3 tipos de formação de cardápio. Você vai receber aquele tipo que é qualitativo, então você vai ter um cardápio que vai ter item a item. Você vai ter lá entradas frias, stick de queijo, tomatinho cereja ao pesto, entradas quentes, bolinha de queijo, entendeu? Então você tem o item específico e você tem o quantitativo. É um cardápio que vai te dar assim: entradas frias, 3 tipos, entradas quentes, 10 tipos. Então você vai ter um número de itens para escolher dentro de uma lista de opções. Quando você receber um cardápio desse, você tem que pedir também a lista de opções. E ainda tem o cardápio personalizado, que na verdade você vai montando junto com o buffet. Costuma ser um cardápio de um buffet um pouquinho mais caro, um serviço que agrega aí um pouquinho mais de valor, dinheiro, porque você está montando uma coisa. Então, o buffet tem que considerar um custo maior. Quando ele monta o próprio cardápio, o buffet te entrega pronto, ele fez aqueles cálculos, ele criou aquilo de forma a ser econômico para ele, ser viável para uma festa e ter um custo dentro do mercado para te oferecer. Quando você está criando o cardápio, você está escolhendo o que colocar, é muito provável que tenha um custo maior, tá bom? Até porque buffets mais carinhos é que aceitam isso. Os mais baratos, os mais dentro do mercado comum, nem aceitam tanto essa personalização total. Eu não tô falando de flexibilidade, uma coisa é você trocar um ou outro, agora montar desde o início não é qualquer buffet, tá? Outro item é o tipo de serviço. Então, dependendo do cardápio, você tem um tipo de serviço. Você já deve ter ouvido falar tipo de serviço à francesa, à inglesa, empratado, em buffet, americana. Então, existem vários tipos de serviço. O mais comum é o em buffet, que também chamado de americano, que fica aquela mesa grande de buffet, os itens lá, o convidado passa e se serve. Mas você também já ouviu falar do serviço à francesa, que o prato vem pronto, os itens vêm prontos no prato e é entregue na mesa para o convidado. Alguns buffets também chamam isso de empratado. Tem também o serviço à inglesa, que é bem mais tradicional, uma coisa muito mais formal, em que o garçom vem com os itens na bandeja para servir o convidado, ou ele até finaliza o prato na frente do convidado. Normalmente usa uma mesinha, ela tem um nome que eu esqueci agora, mas usa uma mesinha que leva os itens e ele pode finalizar o prato na frente do convidado e montar o prato do convidado. Não é muito usado esse tipo em casamentos tradicionais, né? Básicos, clássicos, mais conhecidos, talvez de uma celebridade, mas o normal mesmo é o americano ou a francesa. E também tem o volante, que é o serviço do garçom, né? O garçom que passa pelos convidados, ele vai servindo aquilo. Então isso normalmente acontece com as bebidas, com as entradas. E você pode ter um meio a meio, às vezes você tem o serviço de entradas, bebidas como volante, e você tem só o jantar à francesa. Às vezes você tem as entradas numa ilha, tipo americana, mas você vai ter o jantar à francesa. Então ainda dá para fazer isso. É legal que você saiba o que é cada um para você poder discutir isso com o buffet depois. Tempo de serviço. Quanto tempo o buffet trabalha no dia? O normal é 5 horas, tá? Assim, o mais comum. Mas tem buffets que trabalham 4, tem buffets que trabalham 6 e tem buffets que consideram a hora extra. Quase todos eles têm essa opção. Aqui eu vou deixar um detalhezinho de pegadinha que eu não acho legal, mas acontece. Qual que é o problema? Tem alguns buffets, e eu já vi coisa assim, em que a pessoa diz que tem 5 horas de festa, mas a primeira meia hora é recepção dos convidados. Então o buffet não serve nada ou serve só bebida. E a última meia hora é a dispersão dos convidados. Então ele para o serviço de comida e bebida, serve só o café, por exemplo, ou para o serviço de comida e serve só uma aguinha, umas bebidas assim e o café. Isso daqui, na verdade, é uma pegadinha que de serviço mesmo só tem 4 horas. Então presta atenção. Se tá ok para você isso, se essas 4 horas e esse modelo tá ok para você, beleza.
O importante é você estar ciente disso e não esperar que na primeira meia hora o seu buffet vai servir. Pessoalmente, eu acho que é uma forma de enganar, então não é muito legal, tá? Se são 5 horas, são 5 horas. Se são 4 horas, são 4 horas, certo? E todos eles costumam ter um valor aí de hora extra e esse valor tem que estar bem especificado para você. Número de garçons, isso também é importante. Depende do seu tipo de serviço, então é claro que no serviço volante você tem um número de garçons diferente no serviço à francesa. Você precisa de um número maior no serviço à francesa para que todas as pessoas sejam servidas quase que ao mesmo tempo. Porque não dá para você ter 10 garçons trabalhando numa festa de 200 convidados e esperar que todos vão ser servidos ao mesmo tempo. Não, a hora que chegar lá na última mesa, aquele primeiro coitado que queria repetir nem quer mais, porque ele já passou a vontade, ele já tá com fome mesmo, ele vai comprar uma pizza. E atualização monetária. Esse é um outro item que nem todo buffet trabalha, mas eu sei que existe. Então é aquele buffet que você vai contratar, de repente agora em 2019, você contrata para uma festa em 2021, 2 anos depois. Só que até lá teve mudanças na economia. Então o buffet vai considerar uma taxa para atualizar o valor do que você está contratando. Então, se aquele valor que você fechou de 10 mil no final tiver atualização monetária, você vai pagar mais no final. Isso tem que ser conversado, visto em relação à forma de pagamento, o tempo que vai ser pago. Então, é claro que uma pessoa que pagar tudo à vista vai ter um valor diferente daquele que pagar os 10% de entrada e o restante só 15 dias antes do evento. Tá? Então isso tem que estar muito claro no seu contrato, esse prazo, esses valores de taxa, tudo certinho para não ter dúvida depois. Ok, agora que você sabe essas informaçõezinhas, que você já tem algumas palavrinhas no seu vocabulário de festa, agora a gente vai pedir o orçamento. Então, se você assistiu o vídeo de como contratar uma cerimonialista, você já tem uma ideia de como a gente passa um e-mail, como que a gente pede, como a gente avalia o atendimento. Se você não assistiu, olha no card aqui em cima, assiste porque tem umas dicas lá bem legais para você avaliar o fornecedor que você está querendo contratar. Então agora você vai mandar um e-mail pedindo informações para que o buffet consiga te responder com orçamento. Para isso, você tem que passar algumas informações. São elas: número de pessoas. O número de pessoas você já tem que ter, sua lista tem que estar pronta nessa hora. O local do evento. Não precisa ser aquele local exato se você ainda não tem o salão. Vai ser em Campinas, por exemplo, tá? Você vai passar também a data. Não tem a data exata? Não tem problema. Eu quero em novembro de 2021. Já é uma data, eles já vão conseguir te passar um valor com isso. O tipo de cardápio que você procura, se você já tiver alguma coisa em mente, então, eu queria um coquetel, eu queria um jantar. Eu não sei se eu quero um coquetel ou um jantar, gostaria das duas opções. O seu tipo de evento, então se vai ser um casamento, se são 15 anos, se vai ser uma boda, se vai ser um evento empresarial, isso também é legal. E por último, mas opcional, o seu orçamento. Nesse ponto, você já viu o seu orçamento, já conversou com a sua cerimonialista, você já vai ter uma ideia de quanto você vai poder gastar com o buffet. Você pode ter chegado num número, por exemplo, de R$70 por pessoa, R$90 por pessoa, R$100 por pessoa, enfim, qual seja o seu orçamento, você pode citá-lo no e-mail ou não, isso é opcional. O que eu gosto? Gosto não, né? O que eu te recomendo? Eu te recomendo citar um valor apenas se você tiver um orçamento um pouco enxuto para o buffet. Então assim, você está falando de um orçamento abaixo de R$70, R$60 por pessoa? Então é legal você citar. Por quê? Quando você citar o seu orçamento, o buffet ele já vai te responder dentro das suas possibilidades. Se você está procurando um buffet que não tem uma opção de cardápio nesse valor, ele vai te responder: olha, muito obrigado pelo seu contato, infelizmente nós trabalhamos com cardápios a partir de R$90 por pessoa. Caso você queira, eu posso te mudar as opções. Foi uma resposta muito legal, muito educada e já está te informando que infelizmente neste valor ele não tem. Que aí fica aberto para você, se você quer conhecer os outros cardápios ou não. Eu recomendo que não, porque se você tentar ver um cardápio num valor acima do que você pode pagar, você vai ficar com vontade, vai se encher de dívida. Melhor não. Tem gente que faz o cardápio no valor que você procura, tá? Pode ser um cardápio excelente daquela pessoa, mas ela também sabe que ela atinge um público específico. Não tá querendo abraçar o mundo também, tá bom? Então, se você tem um orçamento enxuto, pode ser que o buffet do outro lado
tem um cardápio, por exemplo, de R$72 e você falou que é 70 o seu limite. Aí pode ser que ele pense assim, ah, deixa eu tirar uma opção de carne, uma opção de entrada quente e uma opção de entrada fria, eu já consigo diminuir para R$68 por pessoa. Aí eu vou mandar, vai ficar dentro do orçamento. Olha que legal, é um buffet que já pensou nas suas necessidades, já pensou no seu orçamento e te entregou uma coisa já mais personalizada. Neste caso de orçamento um pouquinho baixo, eu acho legal, tá? Claro que existem cardápios que são menores que isso, tá? Você vai encontrar buffets aí, eu não sei de qual cidade a gente está falando. Em Campinas, por exemplo, a média é R$70. Eu vou encontrar cardápios de 100, 120, 150 e até mais se eu procurar. Assim como eu vou encontrar cardápios de 50, 60 reais se eu procurar. Não quer dizer que o mais barato é ruim e o mais caro é bom. Não. São cardápios diferentes, serviços diferentes. Tem buffets que estão aí há anos no mercado, tem uma comida excelente, um serviço excelente e ele oferece um preço mais baixo porque esse é o foco dele. E tem buffets que estão querendo trabalhar com valor alto para atingir um certo público, mas ainda não tem um serviço bom. Então não adianta nada você pagar R$200 por pessoa. Tá entendendo? Não avalie o buffet pelo preço que ele cobra. O buffet tem algo a oferecer, vai conhecer. Veja o que está dentro do seu orçamento e vai conhecer. Se você não citar o orçamento no e-mail, não tem problema. Você vê o orçamento, se tiver de acordo com o seu, você continua o processo ou não. Só elimina, tá bom? E aí a gente chega na parte de eliminação. É mais fácil você tirar aquilo que não te serve do que você na hora, com um monte de orçamento, escolher o que você gosta. Não, isso é óbvio, né? Então você pode eliminar os buffets por preço, pelas condições que ele oferece. Então, por exemplo, a gente só trabalha com jantar e você está procurando um coquetel, então é um tipo de condição que não cabe no que você procura. A gente só trabalha com um garçom a cada 25 convidados, você quer um serviço mais rápido, você quer uma coisa com um para cada 8, também não serve. A gente só tem cardápio caro, também caro pro seu orçamento, não serve, tá? Então são formas de você eliminar. A pessoa não te respondeu a tempo, você não gostou do atendimento, também é um jeito de eliminar, tá bom? Elimina aquilo que você não gostou. No final, eu recomendo que você marque pelo menos 3 visitas a buffet. Andressa, 3 visitas é pouco, eu posso marcar mais? Claro que pode! Eu tô falando pelo menos, porque se você é uma pessoa que não teve muitos contatos com buffets ainda, se você não foi em muitos eventos recentemente, você está um pouquinho por fora do que está acontecendo nesse mundo de eventos. Então, se você tem um número aí para comparação, você acaba aprendendo um pouco mais, acaba descobrindo um pouco mais do que você pode ter no seu dia, e isso é bom para você, tá? Agora, se você foi recentemente em vários eventos, ajudou uma prima a escolher, como a gente comentou, você já conhece, você acha que você não precisa de tantos assim, que você vai em um, que você gostou, fez degustação, curtiu o cardápio, curtiu o valor e quer fechar? Beleza. Então esse 3 aqui é uma ideia para que você tenha pelo menos uma base de comparação. Então a primeira coisa que você vai fazer é marcar uma reunião. E nessa reunião você vai falar sobre alguns itens. O primeiro deles é sobre as opções do cardápio. Então quando ela te mandou o e-mail, ela te mandou algumas opções de cardápio, te mandou aquela lista que você pode escolher o que vai no seu cardápio. Então você vai conversar com ela sobre isso, ver o que é cada coisa, o que você pode trocar, o que você pode adicionar, o que você gostaria de tirar, entender qual é a flexibilidade do buffet nesse caso. Ele troca, ele não troca, ele tá a fim de me atender, não tá, ele tá engessado, só quer servir esse cardápio, diz que não muda nada. Entenda isso. Peça para ver fotos das comidas. Então, se você está numa degustação, por exemplo, você está vendo algumas, mas é legal que ele te mostre fotos em evento, das mesas montadas, dos itens prontos. Essas fotos vão te ajudar a você ter uma ideia de como é a apresentação da comida, como ela é servida, como ela sai da cozinha na bandeja. Assim te ajuda um pouco até a entender o que é aquela comida, né? E aí entra um outro ponto, você perguntar os nomes. Tire dúvidas sobre os nomes. Os buffets gostam de gourmetizar
as comidas, né? Então coloca lá um nome super chique, por exemplo, stick de queijo. Se você não está familiarizado, stick de queijo nada mais é do que um queijo no palito, entendeu? Pode ser um queijo, pode ser 3 tipos de queijo, 3 quadradinhos com palitinho, pode ser um palitinho decorado ou não, mas é um queijo no palito. Então isso é importante para você entender o que é aquela comida. Não tenha vergonha de perguntar não. Tem buffet que escreve maravilhas de queijo para bolinha de queijo. Tem buffet que escreve que ao invés de você usar um determinado tempero, por exemplo, manjericão, né? Então não é tal coisa manjericão, é tal coisa o perfume de manjericão. Então é um nome mais bonito que eles querem usar, tudo bem. Mas o importante é que você entenda o que está no cardápio. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre a lista de opções, sobre o cardápio que está sendo oferecido, pergunta. Que às vezes aquele item é exatamente o que você estava procurando, mas você não tinha entendido. Ou é alguma coisa que você tem alergia e você não pode comer, tá? Então pergunta mesmo. Você vai perguntar para o buffet todos aqueles itens que a gente citou no início, lembra? O tipo de serviço, a formação do cardápio que você acaba já perguntando, tempo de serviço, número de garçons, tudo isso você vai perguntar e vai anotar. Não esquece de perguntar sobre a atualização monetária, é importante. Aproveitando a parte de atualização monetária, já pergunta sobre forma de pagamento, como que eles trabalham, o que eles aceitam, é cheque, é cartão, é boleto, pode pagar dividido, a prazo, tem entrada, qual é o valor da entrada. Tudo isso tem que ser discutido nessa reunião. Você também pode perguntar o tipo de louça que eles usam. Isso é muito importante, não é besteira, não é banal. Você tem que perguntar. Se você está querendo servir um coquetel com loucinhas, com aquelas comidinhas, você tem que saber se ele tem essa estrutura. Se você está querendo servir um jantar à francesa, com o suplá, o prato raso, o prato fundo, vários tipos de talheres, vários tipos de taça, você tem que saber se o buffet tem essa estrutura. Não necessariamente ele tem que ter essa estrutura, às vezes você pode locar. Então você tem que saber, porque se você quiser usar, você já vai ver o preço da locação desses utensílios e ver se compensa, tá bom? Então pergunte, veja, peça para te mostrar. Conheça também a cozinha do espaço. Se você está numa degustação ou se você está numa reunião normal, a cozinha principal deve ser nesse mesmo espaço. Então vá até a cozinha, conheça. Se no dia não está tendo nenhuma atividade, a cozinha tem que estar limpa, organizada. Você pode se assustar com o número de utensílios que tem, o número de panelas, de pias e o espaço que tem para montar as coisas, né? Pode até te assustar um pouquinho, porque é diferente da nossa cozinha de casa, né? É sim uma cozinha cheia de utensílios, com aquelas geladeiras industriais, freezer diferente, pias enormes, então muito inox, isso é muito comum. Mas o importante é que esteja limpa. Olha para o chão, olha para as coisas, olha para as panelas, tá limpo, tá organizado. O que você achou daquilo ali, né? Tá de acordo com o seu gosto? Isso é importante. Se você tá numa cozinha, numa degustação, você foi ver, ela tá em atividade, é um pouco diferente. Mesmo assim, ela tem que estar organizada e limpa. Então as pessoas têm que estar de touca, de avental, quem tá manuseando a comida de luva, os garçons tem que estar devidamente uniformizado, então cada empresa tem o seu tipo de uniforme, mas todos iguais, né? Todos bem vestidos com a roupa limpa, isso é importante. As bandejas têm que estar limpas. Se você chegar numa cozinha, por exemplo, e ver aquele monte de louça em cima da pia, aí tem mais um tanto de louça em cima de uma bancada que eles estão fazendo uma sobremesa, estão montando a sobremesa. Aí tem mais uma bandeja jogada num canto com uns copos e uns talheres dentro. Isso é desorganização. Então não é que não pode ter louça para lavar, pode, às vezes a pessoa ainda não foi ali lavar, mas ela tem que estar no mesmo lugar, longe da comida que está sendo preparada, não é o mesmo espaço. Então isso daí é legal que você avalie. No final você tem que sair com um orçamento completo, com todas as informações por escrito, com os valores, valor total por pessoa, o que está incluso, como é o serviço, quanto tempo, tudo isso tem que estar descrito, tá bom? Depois de você ter esse orçamento completo, você vai avaliar quais os orçamentos de quais buffets você gostaria de fazer uma degustação. Aqui eu vou abrir uma portinha. Por quê? Porque pode ser que você já tenha feito a degustação nessa primeira reunião. Se for o caso,
pega essas dicas que eu vou dar sobre degustação para você aplicar tanto reunião e degustação no mesmo dia, tá? Se você está seguindo essa ordem que eu estou recomendando, uma reunião a sós com o vendedor, com o dono, sei lá quem, do buffet, e depois a degustação, então é essas regrinhas, essas dicas que você pega agora, tá? Primeiro, vamos entender o que é a degustação. Não, você não vai provar o seu cardápio. Muita gente pensa isso, mas não é assim que funciona. É inviável financeiramente e logisticamente que o buffet faça o cardápio que você gosta só para 5, 6 pessoas provarem. Não tem como, não dá para fazer isso, é inviável mesmo, tá? Então o que você vai provar é um cardápio padrão, normalmente um jantar que tem entradas frias, entradas quentes, comidinhas, finger foods, né? Tem gente que usa esse nome, petit menu, tem gente que usa esse nome de comidinha, o prato principal e sobremesa. Alguns buffets que produzem bolo também acabam dando bolo para você provar, mas normalmente isso não acontece. Tem buffet que oferece o bolo no cardápio, mas que você não tem a degustação dele porque o bolo não é fabricado no buffet, é terceirizado. Então normalmente os buffets compram o bolo em outro lugar, o que permite você ir neste lugar e provar. Existe essa possibilidade. E às vezes o buffet mesmo pode trazer para o espaço para você provar, tá? E às vezes o buffet fabrica o próprio bolo. Nesse caso, ele pode até dar para você experimentar, tá bom? Então você não vai provar o seu cardápio específico, talvez nem o estilo do cardápio. O que você vai provar então? Você vai provar o estilo do buffet, o tempero da comida, você vai ver a apresentação, você vai ver a forma como eles servem, a temperatura que chega, a bebida chega gelada, a comida chega quente, porque se numa degustação de um número reduzido de pessoas o salgadinho chega frio, por exemplo, já não dá, né? É um pontinho negativo. Você vai avaliar o sabor da comida, a vestimenta do garçom, então tudo isso são coisas que você vai avaliar. É como se você tivesse ido numa festa de alguém e vai falar se o buffet é legal ou não. Ou seja, você não escolheu nada, você não escolheu o buffet, você não escolheu o cardápio, não escolheu os itens, não escolheu a forma de serviço, mas está avaliando, certo? Partindo daí, vamos lá. Degustação, ela pode ser paga ou não. Cobrar pela degustação não é errado, porque ela é cara mesmo. Você tem que fazer como se fosse para uma festa, e você vai ter produção antes, você vai ter mão de obra, você vai ter ingredientes, você vai ter conta de luz, conta de água. Então tudo isso daí é um custo para o buffet. Então pode ser que o buffet queira oferecer degustação, mas ele cobre por isso. Se ele cobrar um valor dentro do valor de uma refeição para uma pessoa, tá super de acordo. Então, por exemplo, se você sair num restaurante em que você come entradas frias, entradas quentes, prato principal e sobremesa a menos de R$50 por pessoa, por exemplo, nossa, me fala onde é, tá? Então, brincadeiras à parte, mas o que você vai pagar, na verdade, é um valor simbólico. Aqui em Campinas, tem muitos buffets que costumam considerar essa média de 30 a 50 reais, tá? Por pessoa. Não sei a cidade onde você mora, mas tenta comparar com uma saidinha para um restaurante. Quanto você gastaria no restaurante por pessoa? Se for um valor absurdo, então aqui em Campinas, se algum lugar cobra R$200 a degustação, eu acho caro, porque eu não acho que é só um valor de custo, é um ganho, tá tendo um lucro ali. E eu não acho legal, porque ali é uma demonstração do seu trabalho, tá? Então pode ser que o buffet tenha a intenção realmente de lucrar em cima da degustação. Aí é um jeito dele de trabalhar que eu prefiro de outra forma, tá? É gosto. Então, se for paga, não é errado, não fique bravo. Se você realmente tem intenção de conhecer aquele buffet para o seu dia, pague. A maioria deles depois desconta esse valor no valor total do que você vai fechar do seu evento. Não são todos e não é obrigatório, mas alguns fazem isso até para ficar uma coisa bem justa, tá? Um outro item que você tem que considerar é, se você for na degustação e esperar que fique um vendedor na sua mesa o tempo todo conversando e tirando dúvida, é muito provável que isso não aconteça. Primeiro porque o vendedor tem muita gente para atender, mesmo que tenha mais de um, eles costumam ter muitas mesas de degustação naquele mesmo dia e tem mais de uma pessoa para atender.
E mesmo que não tenha muita gente para ele atender, é legal que ele saia da sua mesa e deixe você sozinho um pouco para você pensar, para você avaliar, conversar com quem está com você ali, falar se gostou ou não, ou seja, te dar essa liberdade, te dar uma privacidade, tá? Então por isso que o atendimento é diferente. Por isso que eu gosto da reunião antes, em que você vai conversar tudo que você precisa e depois você vai fazer a degustação. Então, quem que eu levo para a degustação? Essa é uma pergunta muito interessante. Não dá para você levar um mundo de gente, sem condição. O que eu recomendo é que você leve as pessoas que realmente vão fazer a diferença na escolha. Então, se é um casamento, que vá o noivo e a noiva. Ah, minha mãe tá ajudando a pagar. Tá, leva sua mãe, leva seu pai. Mas não leva a família inteira. Uma festa de 15 anos, por exemplo. Não leva o amigo da debutante, porque é um adolescente. Adolescente com adolescente vai perder um pouco o foco. Eles vão ficar conversando. Vai ser uma coisa mais divertida do que realmente uma escolha racionalizada para você escolher aquilo que mais agrada. Tá bom? Vai ser só um dia jantando fora. Então, não, tenta levar só a debutante, o pai e a mãe. Então, quem é importante, é você que tem que decidir isso, porque cada evento é uma formação, é uma família, mas quanto menos, melhor. Não é uma saidinha de jantar em família, tá bom? É só uma degustação. Não jante antes de ir para a degustação. É meio óbvio, mas muitas pessoas já foram em degustação quando já tinham jantado. Assim ela não consegue avaliar. Você vai comer um pouquinho de cada coisa. Não vai vir um monte de bolinha de queijo, um monte de coxinha, um monte de não sei o que, repetir o prato principal. Não, você vai experimentar, degustar. Não é sair de lá de bucho cheio. Mas, mesmo sendo um pouquinho de cada coisa, você vai perceber que você vai sair satisfeito. Que vai chegar na hora do prato principal, se o buffet for bom, você já não estará mais com fome. Você vai estar com vontade de comer, porque o cheiro tá bom, tá bonito, mas não é fome. Toma esse cuidado, tá? Não come antes, come um pouquinho de cada para que você tenha ainda a capacidade de experimentar tudo. Aproveita esse momento para fazer todas as perguntas que você gostaria. Às vezes surgem perguntas até daquela reunião anterior e às vezes o garçom não tá ali, então leva um papel, anota no seu celular, enfim, dá um jeito de anotar para não esquecer. Mas assim que ele vier, faça todas as perguntas e anote as respostas, porque depois você pode acabar esquecendo. E se você fez a reunião antes, ou se você teve um orçamento antes, leva o seu cardápio, aquele qualitativo que ele te passou, ou então a lista de opções daquele cardápio quantitativo, e o que você provar, anota do lado, para saber se você gostou. Então, peraí, eu provei o stick de queijo, amei, deixa eu colocar uma carinha feliz, 3 coraçãozinhos, sei lá, anota um jeito que você vai lembrar que você gostou daquele item. É bacana isso, te ajuda depois a escolher, ou até lembrar, opa, peraí, esse daqui tem cogumelo e eu não gosto, então esse aqui eu não vou escolher. Ok, você fez a degustação, ficou super feliz, foi uma delícia, mas não fecha o contrato no dia, vai para casa, pensa, compara com outras degustações que você vai fazer, lembra pelo menos 3, e aí sim você vai estar pronto para escolher. E como eu escolho? É muito simples. Sempre é muito simples, né? Mas não é. Vou colocar uma listrinha aqui para você ver o que você tem que avaliar na hora de decidir. Então, os itens são preço, primeiramente, o preço total, preço por pessoa, a forma de pagamento, aquilo te atende, não te atende, cardápio, tá dentro do que você esperava, não está, os itens estão de acordo, não estão, atendimento, foi dentro do seu esperado, você achou que foi bem atendido, degustação, como é que foi isso para você? Você gostou do sabor, você gostou da apresentação, higiene, aquela visita na cozinha, como as coisas chegavam, a taça, a roupa do garçom, você achou que estava bem limpinho, tudo de acordo, número de garçons, de acordo com o seu evento, tem um número suficiente para o meu coquetel, para o meu jantar à francesa, esse número tá ok, tempo de evento, ele atende o que eu preciso, são 6 horas que eu quero, são 5 horas, tá de acordo? Os utensílios, então se eu quero fazer um jantar americana com aquela mesa bonita, eu quero fazer uma coisa meio rústica, então eu quero
richôs de cerâmica, ele tem isso para me oferecer, ele aceita que eu alugue. E confiança sempre. Não adianta nada você ter visto tudo isso, mas você tem aquela pulga atrás da orelha, você não tá muito feliz. Tem que confiar. Se você não confia, não contrata. Todos os itens checados, tudo ok, você curtiu tudo, tá de acordo? Então fecha, amiga, fecha. Não é fácil você dar um ok em todos esses itens, é difícil, demora. Por isso que o buffet é um dos primeiros itens a você correr atrás para fechar. Eu vou deixar aqui na descrição embaixo algumas informações sobre o que eu falei, principalmente sobre a questão de números, tá bom? O número de garçom. Vou deixar a explicaçãozinha do tipo de serviço, a francesa, a americana, para você não esquecer e poder carregar isso contigo se você quiser. Aproveita essas informações, carrega assim, põe no seu drive, na nuvem, no celular, sei lá onde, no seu caderninho, leva com você e faz perguntas para mim, para ver se eu posso te ajudar, poder te dar dicas para você escolher o melhor buffet e poder comer muitas coisinhas gostosas no seu dia, tá bom? Um beijo e até a próxima!